Curso COGE, Super Intensivo de Matemática do Ensino Fundamental. Álgebra, módulo 22, Teoria. Resolução de sistemas de inequações do primeiro grau. Antes de entrarmos na resolução de sistema de inequações, teremos que recordar alguns assuntos estudados em módulos anteriores. É o que veremos a seguir. Introdução, regra 281. Quando temos que encontrar um conjunto verdade, V, ou um conjunto solução, S, que satisfaça duas ou mais inequações ao mesmo tempo, estamos encontrando a solução de um sistema de inequações numa só variável. Para melhor compreendermos o conjunto de solução de um sistema de inequações, recordemos a forma de representar os vários conjuntos numéricos sobre uma reta numerada, assunto estudado no módulo 2. Por exemplo, o conjunto dos números naturais, formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, etc. A representação desses números na reta 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os três pontinhos aqui indicam que a reticência indica que isso continua indefinidamente, até o infinito. Essa é a maneira correta de representar na reta o conjunto dos números naturais. Atenção! Notemos que os elementos do conjunto são representados por pontos. Os elementos do conjunto são representados por pontos. Este é o modo incorreto de representar essa indicação do conjunto dos números naturais. Por que está incorreto? Porque nesta semirreta nós temos aqui a colocação, a representação apenas dos números 0, 1, 2 e 3. Não houve indicação dos demais números. Se essa reta parasse aqui, até o 3, e essa reticência estivesse aqui, como ficou aqui indicado, isso estaria correto. Mas no caso, o que essa reticência está dizendo é que existe mais números para a direita e essa semirreta está indicando a existência de apenas 4 elementos. No caso, é como se não existissem esses pontinhos, indicando que isso continua indefinidamente. Fosse um conjunto finito de apenas 4 elementos. Por isso que esta representação é incorreta. Esta outra representação, apesar de ser parecida com a primeira, que é o modo correto, ela também está incorreta. Aonde está a incorreção? Na maneira, vamos colocar assim, bem relaxada de colocar, marcar os pontos. Isso aqui, se for visto do ponto de vista assim, grosseiro, até que poderia ser aceito. Mas se for feito um gráfico em que nós temos o eixo Y e o eixo X, esse ponto aqui não estaria na linha representando o valor 0 desse outro eixo. Ele estaria indicando aqui um valor de 2 ou 3 décimos, o que não seria algo correto. Então, a representação correta é essa, aonde todos os valores são indicados por pontos, aonde a partir do último valor está ocorrendo a reticência, indicando que tudo isso, do jeito que está, continua indefinidamente, e
todos eles estão bem centralizados sobre uma linha que representa o posicionamento. Só o fato de colocar esse tracinho posicionando o local referente ao valor 6, ao valor 5, ao valor 4, não está indicando que aqui exista a representação de um número. Notemos que os elementos do conjunto são representados por pontos. Se não existe pontos, não há representação dos elementos do conjunto. Então, essa é uma maneira errada. Como é que ela seria correta? Primeiro, porque está bem localizados, bem centralizados os pontos. E segundo, se não existisse essa colocação aqui e a reticência estivesse a partir do 3. Nessa situação, ficaríamos idênticos à situação do modo correto. Mas ao colocarmos estes valores sem pontos e a reticência depois, isso inviabilizou a maneira de representar esse conjunto. Passou a ser, em vez de ser um conjunto como esse daqui que representa algo infinito, está representando um conjunto finito de apenas 4 elementos. Já esse outro aqui, a maneira de representar é incorreta, porque não está colocado sobre, centralizado na linha que representa o desenvolvimento do suporte para a colocação dos traços, aonde estamos demarcando os valores. Então tem que estar bem centralizado. Dando continuação, essa outra maneira é incorreta. Por que é incorreta? Porque, primeiro, não existe nem números aqui indicando que conjunto é esse. Não adianta ter feito o traço e colocado as marcas indicando a posição dos números, se os mesmos não estão presentes. Então isso já é incorreto. Isso aqui é incorreto porque as distâncias entre os traços, ou seja, cada segmento desse tem que ter o mesmo tamanho. Aqui, esse tamanho é diferente desse, esse é diferente desse outro, esse aqui é o menor de todos. Além disso, tem tracinhos que marcam hora para cima, hora para baixo. Então, isso está incorreto, além do fato de não ter pontos que representam os elementos. Esse aqui não tem pontos que representam elementos, esse aqui não tem pontos que representam elementos, e além de não ter pontos representativos dos elementos, a maneira de denotar está totalmente errada. Esse modo aqui está errado, porque apesar de estarmos colocando bem certinho as distâncias e a colocação de 0 até 6, que também não seria obrigatório, porque foi tomado com base na representação inicial que fizemos até o valor 6 aqui, está faltando a reticência indicando que isso aqui prossegue de modo indefinido. E, além disso, não tem pontos indicando os elementos do conjunto. Essa última representação aqui está incorreta. Por quê? Porque apesar de ter os pontinhos indicando que isso aqui é infinito, as distâncias serem iguais, os tracinhos indicativos do posicionamento das marcas estão bem centralizados, estão à mesma distância, nós não temos aqui nenhum ponto que indique os elementos. E esse caso aqui, que está bem centralizado, está tudo bonitinho, tem a reticência, está indicando, foi marcado de 0 até o 6, por que está incorreto? Quem está atento a detalhes deve ter visto esta pontinha aqui, indicando que existem valores abaixo do 0. Mas só esse tracinho aqui, isso já tornou incorreto toda a representação. Por quê? Porque se nós estamos representando o conjunto dos números naturais, os naturais começam do 0. Começa dessa posição. Então não pode haver indicativo nenhum de que existe alguém abaixo do 0. E esse pedacinho aqui está dizendo que existe possibilidade de se marcar valores abaixo do 0. Esse é o tipo de pegadinha que pode ocorrer numa prova
de seleção em concurso desses muito concorridos. Eu me lembro de uma questão em que era simples, questão do sexto ano, em que os gráficos sempre são a seta do eixo Y para cima e a seta do eixo X para a direita. É o que normalmente se faz. E essa questão, essa seta estava ao contrário. Só por causa disso, o sentido a partir do zero daqui é contado como positivo. Como isso aqui ficou ao contrário, passou a ser contado do lado negativo. Sendo onde hoje seria o negativo, a parte dos números positivos. E pouquíssimas pessoas no concurso devem ter visto esse detalhe. Então a maioria respondeu, a resposta era para estar no lado positivo, então era para estar do lado esquerdo. O normal seria isso. Então a maioria respondeu, porque o gráfico ficou desse lado, como sendo uma resposta positiva, quando na realidade desse lado, porque essa seta ficou em sentido contrário, passou a ser o lado negativo. Então todo cuidado é pouco, toda atenção. Em concurso se vence aqueles que têm a quantidade de exercícios muito grande, porque quanto mais se exercitar, mais detalhes como esse se observam. E prestar atenção que matemática é uma linguagem simbólica. Bastou esse símbolozinho aqui para dizer que está havendo valores negativos, o que inviabiliza essa representação, apesar de ela estar praticamente perfeita. D é um conjunto qualquer, formado por dois elementos. No caso aqui, D é um conjunto formado pelos elementos 1 e 3. Como é que fica a representação numa reta? Nós temos aqui, estamos supondo que esses números, essa reta representa o conjunto dos números naturais. Isso está perfeitamente dentro do conjunto dos números naturais. E aqui nós temos assim a representação do elemento 1 e aqui do elemento 3. Então, esta é a maneira correta de representar o conjunto D numa reta numerada. Estamos aqui simbolizando o conjunto Z dos números inteiros, que compreende os números negativos, o zero, que nem é positivo nem negativo, e os números positivos. A sua representação numa reta numerada é desta maneira. Observe. Todos os números foram colocados com pontos até o local onde existe a reticência, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. Estão bem centralizados, estão bem localizados, a distância entre os pontos é a mesma. Isso é muito importante. Vejamos a representação do conjunto dos números inteiros negativos. Se lembram? Ao colocar o asterisco, esse conjunto passou a não ter o elemento zero. E por ser Z-, passa a conter apenas os números negativos. Com o zero, com o asterisco, foi excluído o zero. Se não tivesse esse asterisco, esse conjunto inteiro seria chamado conjunto dos números inteiros não positivos. Por quê? Porque tendo zero, ele nem é positivo nem negativo. E estaria excluído o lado dos números positivos. Então seria o conjunto dos números inteiros não positivos se fosse tirado o asterisco e houvesse a presença lógica do zero. Mas como não tem zero e só aparecem os números negativos, esse é legitimamente o conjunto dos números inteiros negativos. A sua representação na reta numerada, ela é infinita para os dois lados, as setas apontam para os dois lados. Nós temos aqui, observando o detalhe, todos os pontos que são escritos nessa reta estão com todos os valores, né, que representam o conjunto estão com pontos sobre a reta até a parte da reticência, indicando que isso aqui continua para a esquerda infinitamente. E isso aqui é a representação correta. As distâncias são iguais, os valores, né, bem localizados.
Vejamos aqui como representar o conjunto dos números racionais. Números racionais são aqueles representados na forma de fração A sobre B, tal que o A, que é o numerador, pertença ao conjunto dos números inteiros, e B pertence também ao conjunto dos números inteiros, com o detalhe que o B tem que ser diferente de zero. Então, não pode, tem que ser diferente de zero, porque não se pode dividir por zero. Não existe sentido na divisão por zero. Que é formado por todos os números que podem ser escritos na forma A sobre B. Como é que nós vamos representar isso na reta? Nós vamos colocar uma linha achuriada, aquela linha toda riscadazinha, indicando que tudo que está aqui entra, é válido. Notem que deixamos um pequeno espaço aqui, entre o menos 2 e o menos 3, porque nós estamos representando nesse espaço o número menos raiz de 5. Continuamos com a linha achuriada, até esse outro pequeno espaço aqui, que representa o número raiz de 3. E continuamos até infinitamente. Ó. Por que houve a colocação desses dois espaços? Porque esses números menos raiz de 5 e raiz de 3 representam valores que não são racionais, não podem ser escritos na forma de A sobre B. Por isso que não entra. A maneira da gente indicar que não entra é colocando um pequeno espaço que não está achuriado. Detalhe, lembremos que existem infinitos números desse tipo, que não são racionais, que não dá para a gente, isso aqui é só uma ilustração, que não dá para a gente colocar os espaçozinhos aqui. Existem infinitos números desses, como por exemplo o π, que é 3,14, era para ter um espaçozinho aqui. Ó. Π vale 3,14. E nós, devido a apenas estar fazendo aqui uma ilustração, estamos representando só dois valores irracionais. Os restantes, que a gente quer representar como sendo conjunto dos números racionais, é colocado como sendo uma linha cheia, uma linha achuriada, indicando que tudo isso aqui está valendo. Qualquer ponto nesses locais aqui estão valendo como sendo números racionais. O conjunto dos números racionais é representado por infinitos pontos, daí a reta está toda riscada, com exceção dos pontos que correspondem aos números irracionais, simbolizados por espaços não riscados, indicados aqui por essas setas. Observação: estamos representando apenas dois números irracionais, mas lembremos que o conjunto Q', que é o conjunto dos números irracionais, é infinito. Então existe aqui infinitos outros locais que não eram para estar riscados. Mas aqui é só para dar uma ideia da coisa. Vejamos aqui esse conjunto dos números irracionais. Que é formado por todos os números que não podem ser escritos na forma A sobre B. Como é que seria a sua representação? Observe que essa representação do Q' já é um pouco diferente dessa outra. Por quê? Porque os números irracionais já são mais pontuais. Então nós estamos representando aqui o local referente ao valor, por exemplo, menos π, que corresponde a menos 3,14. Esse local é a mais do que 3. Se fosse aqui, com muito iniciante na matemática que pensa que é 3,14, então é 3 para cá. Não pode. Seria na parte positiva, 3,14, bem aqui. Mas como é menos 3,14, nós estamos contando do zero para a esquerda. Se fosse colocado o valor bem aqui, esse menos π bem aqui, você não estaria contando 3,14, e sim menos 2,8, 2,9 mais ou menos. Então observa esses detalhes. Raiz quadrada de 2 é 1,41. 1,41. 41 é quase na metade, quase 1,5. Então está bem aqui assim. Raiz quadrada de 3, 1,74.
e 2. Então nós temos mais ou menos aqui 1,7. Aqui seria o 3,14, representando o π positivo. Aqui são os valores positivos, aqui os valores negativos. Então notem que a representação do conjunto dos números irracionais passa a ser valores pontuais ao longo da reta. E como seria a representação dos números reais? Ora, nós sabemos que o conjunto dos números reais é a soma dos racionais com os irracionais. Portanto, aonde existe um número, um espaçozinho aqui que é um número irracional, ele complementa os demais espaços dos números que são racionais. Logo, a representação na reta numerada do conjunto dos números reais são todos os valores. Tudo é preenchido. Por quê? Porque ora é racional, ora é irracional. Então, eles como vão se complementando, é a soma dos dois, nós não temos, a partir da representação do conjunto dos reais, nós não temos nenhum espaçozinho não preenchido. Todos os intervalos estão preenchidos, porque ora o número é irracional, ora ele é racional. Então a junção dos dois conjuntos faz com que todos os valores na reta numerada, todos, sejam, a qualquer local, represente um número real. Porque o conjunto dos números reais representa a soma de todos os números racionais e irracionais. 2. Representação sobre uma reta numerada de conjuntos cujos elementos estão indicados por sinais de desigualdade. Regra 282. Dados dois números reais, A e B, com A menor do que B, todos os números reais compreendidos entre eles formam um subconjunto do conjunto dos números reais, denominado intervalo. Isso é importante, vamos repetir. O que é o intervalo? Intervalos são todos os números reais compreendidos entre dois valores reais, em que o primeiro é menor do que o segundo. Vamos ver aqui, notação. A. Intervalo fechado nos extremos A e B. Existe essa representação utilizando colchete. Quando o colchete está voltado para dentro, estamos indicando que o A está valendo. E o caso aqui, o colchete para dentro, o B também está valendo na contagem. Isso é igual ao conjunto dos elementos x que pertence aos reais, tal que o x é maior ou igual a A, ó, ele é maior ou igual ao elemento A, e o x é menor ou igual a B. Isso significa que os pontos A e B estão incluídos no intervalo. Na simbologia com os colchetes, voltamos suas extremidades para os pontos A e B. Então, quando a gente quer dizer que esses dois valores estão incluídos, a gente coloca a extremidade do colchete para o lado deles. Na propriedade do conjunto, juntamos o sinal de igualdade com o de desigualdade. Aqui na propriedade do conjunto, nós juntamos o sinal de menor com o sinal de igualdade. Por isso ficou menor ou igual a. Ou lendo do x para cá, a gente lê x maior ou igual a A. Lendo do x para cá, x é menor ou igual a B. Vejamos a representação na reta. Agora aqui, isso é uma representação simbólica, não estamos colocando aquela numeração 0, 1, 2 ou então de menos até mais. Por enquanto isso é só representação, a reta representa qualquer número. Aqui nós estamos dizendo que entra do número A até o número B,
todos os valores que estão no meio. Por quê? Porque o x, tudo isso aqui representa o x, pertence aos reais. Se pertence aos reais, todos os números são válidos, tanto racionais quanto irracionais. Por isso que é tudo riscado entre o A e o B. O A e o B estão representados por uma bolinha preta. Quando é preto, indica que o A e o B entram. Utilizamos bolinhas pretas para indicar que os pontos A e B fazem parte do intervalo. Essa maneira de escrever, de denotar, chama-se intervalo. Aqui é a notação através de símbolos. No caso, está sendo empregado agora colchete. E aqui é a notação, a representação na reta numerada. Exemplo. Represente na reta numerada o intervalo abaixo. Nós estamos representando, queremos representar o intervalo entre o número menos 2 e o número mais 3, incluindo esses dois valores. Por que eles dois estão incluídos? Porque as extremidades do colchete estão voltadas para eles. Isso é igual ao conjunto dos elementos x que pertence aos reais, tal que o x é maior ou igual a menos 2 e o x é menor ou igual a mais 3. Como é que isso fica na reta? Nós colocamos aqui a representação de uma reta infinita, mais a menos infinito. Sobre esta reta, a gente representa o primeiro elemento extremo, menos 2. Ele vem com uma bolinha preta porque ele está incluído na representação. Colocamos o 3, que é a outra extremidade, positivo, mais 3. E riscamos colocamos uma linha achuriada, riscada, indicando que tudo que está entre o 2, o menos 2 e o mais 3, incluindo esses dois valores, está válido. Vamos ver um outro exemplo. Vamos ver agora aqui a representação de um intervalo aberto nos extremos. O que quer dizer um intervalo aberto nos extremos? Que os valores A e B, que são as suas extremidades, não entram. Na simbologia utilizando o colchete, observe que o colchete ficou voltado para fora. Então, essa é a maneira de representar. Olha o outro detalhe aqui na propriedade. Então, esse intervalo de A até B é igual ao conjunto. Abriu chave se fala a palavra conjunto. É igual ao conjunto dos elementos x que pertence aos números reais, tal que o x é maior, ele é apenas maior, não é igual, é maior do que A, e o x é menor do que B. Isso significa que os pontos A e B estão excluídos no intervalo. Na simbologia com os colchetes, voltamos suas extremidades contra os pontos A e B. Elas são voltadas ao contrário. Na propriedade do conjunto, temos somente o sinal de desigualdade. Ninguém colocou aqui maior igual, né, ou menor igual. A gente está apenas com o sinal de maior ou menor. Como é que fica a representação na reta? Aqui, de uma maneira generalizada, nós temos uma reta numérica qualquer, não precisa colocar os números, porque isso aqui é só uma representação generalizada. Quando o intervalo é aberto nas extremidades, as extremidades são simbolizadas por bolinhas brancas. Isso está indicando que o A não entra e o B não entra. Mas entram todos os valores entre o A e o B. Ó. Por isso que é achuriado entre os pontos A e B. O que esse achuriado aqui está indicando? Que todos os números um pouquinho acima de A e um pouquinho abaixo de B, imediatamente acima e imediatamente abaixo, são números que fazem parte desse intervalo. Por ser números reais, nós riscamos tudo. Porque qualquer valor nesse intervalo está valendo. É um número real. Utilizamos bolinhas brancas para indicar que os pontos A e B não fazem parte do intervalo. Vamos ver aqui um exemplo. Represente na reta numerada o intervalo abaixo de menos 2 a mais 3, mais
não incluindo esses dois valores. Observe que o colchete está voltado para fora. Então, esse intervalo é igual ao conjunto dos elementos x que pertencem aos reais, tal que o x ele é maior do que menos 2 e o x ele é menor do que o mais 3. Como é que isso fica na reta numerada? Nós representamos aqui a reta, posicionamos os números que demarcam os locais e em seguida localizamos o valor menos 2, está aqui, vem com bolinha branca, e o local correspondente ao valor mais 3, está marcado com bolinha branca. Em seguida a gente risca todos os números, ou seja, faz uma linha choreada, indicando que todos os números entre menos 2 e mais 3 estão valendo. Regra 283, resumo da simbologia empregada com intervalos. Lembre-se que nós estamos agora aprendendo uma nova maneira de representar um conjunto, isso aqui é através da propriedade, que é utilizando intervalo. Forma de representar um conjunto utilizando intervalo. Através de uma representação por colchete ou por uma propriedade. Como por exemplo, isso aqui representa A é o conjunto formado por todos os números reais entre menos 1 e menos 1 não entra. Por que o menos 1 não entra? Porque o colchete está para fora. E o número mais 2, incluindo mais 2. Então, A é um conjunto formado por todos os elementos reais entre esses dois valores, excluindo o menos 1 e incluindo o mais 2. Nós vamos utilizar aqui a representação que já aprendemos anteriormente, que é aquela em que um conjunto é indicado por uma propriedade. Então, A é igual ao conjunto formado pelos elementos x, que pertence ao conjunto dos reais, tal que o x é maior do que menos 1, ó, ele é maior, ele não entra. E o x é menor e igual a mais 2. Isso aqui está dizendo que o mais 2 entra. Como é que isso fica representado na reta? Representamos aqui a reta. O número menos 1 vem com bolinha branca, porque ele não entra. E o número mais 2 vem com bolinha preta, porque ele está incluído. E riscamos, achuriamos o espaço entre menos 1 e mais 2, indicando que todos os números entre esses dois valores, excluindo o menos 1, porque aqui é branco, e incluindo o mais 2, estão válidos para este intervalo, ou para este conjunto. Lembre que isso aqui é um conjunto. No caso, um subconjunto dos números reais, né? Operação com intervalos. Vimos no item anterior que intervalo ou intervalo numérico é uma nova maneira de se representar conjuntos de números reais, com o auxílio de colchetes. Veremos neste item as operações de união e intersecção com intervalos. Para melhor compreensão destas operações com intervalos, vejamos o estudo destas operações empregando conjuntos na forma de diagramas de Venn. A forma visual dos diagramas de Venn facilitará a compreensão destas operações. Então, operação conjunto união. Primeira situação. Os conjuntos A e B têm parte deles em comum. Então, nesse caso, quando eu digo a união dos elementos de A com os elementos de B, entram todos os valores de A e B. Por isso está tudo riscado. Exemplo, conjunto A é formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Aqui o A é 1, 2, 3 e 4. E B, os elementos 3, 4 e 5. Observe que o 3 e o 4 ficaria aqui nesse local. Por quê? Porque o 3 e o 4 pertencem tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. A representação de A união B é
a colocação de todos, é um conjunto formado por todos os elementos de A e B. Todos os elementos de A e B. Ó. Por que o 3 e 4 não entram duas vezes? Porque nós já vimos, numa observação, quando estudamos conjunto, que não se deve repetir elementos. Então, por isso que o 3 é colocado apenas uma vez no conjunto A união B. Apesar dele aparecer para o A, e o 3 aparece para o B. Idem a mesma ideia para o 4. Então, na hora de representar um conjunto, não se repete elementos. Por isso que a união de A com B são todos os elementos de A e de B que apareçam, mesmo os que se repetem, aparecendo uma única vez. Vamos a essa segunda situação. O conjunto A não tem nenhum elemento em comum com o conjunto B. Aqui tinha elementos em comum. Caso o 3 e o 4 pertencem aos dois conjuntos. Mas aqui não há elementos em comum. Como é que fica a operação união? Vamos dizer que o conjunto A é formado pelos elementos 1 e 2. E o conjunto B é formado pelos elementos 4, 5 e 6. Observe que nenhum tem elementos comum. A união de A com B passa a ser o quê? A junção de todos os elementos de A e de B. Observe que ficou tudo riscado. Então, a união B é 1, 2, 4, 5 e 6. Terceira situação. O conjunto B está contido dentro do conjunto A. Nesse caso, vejamos os exemplos com número. A, vamos supor que A seja o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. E B seja o conjunto formado pelos elementos 2 e 4. A gente observa que o conjunto B, 2 e 4, está contido dentro do conjunto A. Nesse caso, a união B é o próprio conjunto A. Ora, se o B está dentro do conjunto A, quando eu fizer a união dos elementos de A com os elementos de B, é o próprio conjunto A. Então, a união B, quando B está contido em A, é o próprio conjunto A. E se o A estiver contido no conjunto B? A é formado pelos elementos 1 e 2. B é formado pelos elementos 1, 2 e 3. A gente nota que o A está contido no conjunto B. A união B vai ser o próprio conjunto B. Por quê? Porque o B contém o A. Então, juntando todo mundo A com todo mundo B, dá o próprio B. Por isso que a união B, nesse caso, é o próprio conjunto B. Conjunto interseção. Interseção é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a um e a outro conjunto simultaneamente. Conjunto união é o conjunto formado por todos os elementos dos dois conjuntos. Conjunto interseção é aquele que é formado apenas pelos elementos que pertencem simultaneamente ao conjunto A e ao conjunto B. Por exemplo, aqui nós temos que o conjunto A é formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. O conjunto B é formado pelos elementos 3, 4 e 5. Ó. 3 e 4 pertencem aos dois conjuntos. Estariam aqui. Por exemplo, aqui, se fosse representar com pontos, né, colocando os elementos, aqui ficaria o 1 e o 2, aqui ficaria o 3 e 4. Faz parte do conjunto A. 1, 2, 3 e 4. E aqui ficaria o 5. Por quê? Porque o conjunto B tem 3 e 4, que está aqui no meio, e o 5, que não pertence ao conjunto A. Então, a interseção. O que é interseção? É um conjunto formado pelos elementos que pertencem simultaneamente a um e a outro conjunto. Então, a interseção do conjunto A com o conjunto B vai ser constituído pelos elementos 3 e 4. 3, que pertence a A e a B, e 4, que também pertence a A e a B. Se os conjuntos são disjuntos, ou seja, não estão nem um sobre o outro, nem são assim parcialmente um sobre o outro. Como é que fica? Vamos representar o conjunto A pelos elementos 1 e 2 e o conjunto B pelos elementos 4, 5 e 6. Ninguém de B pertence a A, ninguém de A pertence a B. A interseção B é formada por nenhum elemento, é o conjunto vazio. Quando a gente representa o conjunto vazio, representamos por uma chave sem nenhum elemento dentro,
ou por esse símbolo que é o zero cortado. Na situação, terceira situação em que o B está contido em A, como é que fica? Nesse caso, a gente observa que o conjunto E é formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B pelos elementos 2 e 4, 2 e 4. Ou seja, o B está contido, está dentro do conjunto A. Como é que fica a interseção? A interseção é o conjunto formado pelos elementos que pertencem simultaneamente a um e a outro conjunto. Ora, como o B está dentro do conjunto A, todos os elementos de B pertencem a B e a A ao mesmo tempo. Então a interseção, que é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo, vai ser o próprio conjunto B. Vejamos a quarta situação, em que o conjunto A está contido dentro do conjunto B. Nesse caso, vamos supor que A seja formado pelos elementos 1 e 2, e B seja o conjunto formado pelos elementos 1, 2 e 3. A gente observa que o conjunto A está contido dentro do conjunto B. Nesse caso, a interseção B vai ser o próprio conjunto A. Por quê? Porque o A é formado pelos elementos 1 e 2, uma vez que o A está dentro do B. A interseção, ou seja, todos os elementos que pertencem simultaneamente a A e a B é o próprio conjunto A. Vejamos com exemplos as operações de união e interseção com conjuntos na forma de intervalos. Nós vamos ver agora aquilo que vimos com o diagrama, a representação dos conjuntos em forma de intervalo. Então, nós temos aqui os elementos formados, para o primeiro exemplo, o conjunto A, formado pelos elementos x pertencentes aos reais, tais que x seja maior e igual a 2, x seja menor e igual a 5, no intervalo de 2 a 5 positivo. E B é o conjunto formado pelos elementos x, pertencentes ao conjunto dos números reais, no intervalo aberto, ó, aqui é fechado, o 2 e o 5 entram. Aqui é aberto entre o 3 e o 7. Vamos obter a união B. Nós queremos agora um conjunto que é formado pela união de A com B. Nós podemos observar que se o A vai de 2 a 5 e o B vai de 3 a 7, a união de A com B, aqui inicialmente nós estamos representando o conjunto A como um intervalo entre 2 e 5. Observe que o 2 e o 5 entram, por isso que o colchete está para dentro. E aqui o conjunto B é o intervalo entre 4 e 8. Observe que nos elementos estão colocados o colchete para fora, quer dizer, o 4 e o 8 não entram. Então aqui é a representação do conjunto A como intervalo e aqui é a representação do conjunto B como intervalo. Solução. A união B vai ser o conjunto formado pelos elementos pertencentes aos reais, que sejam maiores ou iguais a 2 e menores do que 8. Por isso que aqui, quando se representa por intervalo, o 2 tem um colchete voltado para dentro, porque ele entra, e o 8 tem um colchete voltado para fora, porque ele não entra. Vamos ver como é que a gente representa, utilizando intervalos, a união B. Primeiramente, a gente representa na reta só o conjunto A. Então, o conjunto A é formado pelos números reais entre 2 e 5, incluindo o 2 e o 5. Então, nesse caso, o 2 tem bolinha preta e o 5 tem bolinha preta. E entre o 2 e o 5, nós temos uma linha achuriada, indicando que todos os números são reais e entram. Vamos representar na reta o conjunto B. Ele vai do conjunto B de 4 até 8. O 4 e o 8 não entram, por isso são bolinhas brancas. E todos os valores entre 4 e 8 estão marcados, por isso que tem uma linha achuriada. Nós queremos a união. Se a gente quer a união vai ser o quê?
vai ser todos os elementos que entram do primeiro conjunto até o último elemento, só que o elemento 8 aqui, o valor 8, não entra. Até o mais próximo que se puder do 8. Então, todos os valores entre 2 e 8 entram. Por isso que a solução de A união B é o intervalo entre 2 entrando, ó, colchete voltado para dentro, é bolinha preta, até o 8, que não entra, bolinha, colchete voltado para fora, a bolinha branca. Então, aqui estamos fazendo a representação da união entre dois conjuntos, utilizando, no caso, intervalo. Segundo exemplo, vamos pegar os mesmos dois conjuntos e vamos representar agora a interseção entre o conjunto A e B. Aqui no exemplo 1 fizemos a união, aqui nós vamos fazer a interseção. O que quer dizer interseção? É um conjunto formado pelos elementos que pertencem simultaneamente ao conjunto A e ao conjunto B. Então, o conjunto A é representado pelo intervalo de 2 a 5, incluindo esses dois números. E o conjunto B é formado pelo intervalo de 3 a 7, em que eles não entram, porque é menor do que 7 e maior do que 3. A interseção entre A e B vai ser todos os elementos que pertencem aos dois simultaneamente. A gente pode observar que o 3 ele entra, porque o 3 está aqui dentro do 2 e o 5. E vai até o 5, ó, porque o 5 está entre o 3 e o 7. Vamos ver aqui através da representação na reta. Vamos representar primeiramente o conjunto A na reta de cima. A vai de 2 a 5, incluindo o 2 e o 5, por isso são bolinhas pretas, e tudo é oxuriado. Vamos representar aqui o conjunto B. O B vai de 3 a 7, não incluindo esses dois valores, mas todo mundo que está entre eles dois. E nós queremos a interseção de A com B. A interseção de A com B são os valores que estão que pertencem simultaneamente aos dois conjuntos. A gente vê que entre 3 e 5, os números pertencem tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. Por isso que a interseção de A para B vai de 3, não incluindo 3, até B, até 5, incluindo o 5. Ficou, ó, 3 com o intervalo, o colchete colocado para fora, porque o 3 não entra, até o 5, com o 5, já que ele está incluído, colchete voltado para dentro. Então isso aqui representou a interseção. O que é interseção? Todos os elementos que pertencem a um e ao outro conjunto ao mesmo tempo. Aqui, só para recordar, esse representa a união, ou seja, todo mundo de cá e todo mundo de cá entra. Então foi de extremo a extremo. Resolução de sistema de inequações do primeiro grau. Nós vimos há pouco a representação de operações de união e interseção. E vimos também, nesse caso, a representação de intervalos, que representam determinados conjuntos. Nós vamos ver agora a resolução desse sistema de inequações, ou seja, quando nós temos duas ou mais inequações simultaneamente para encontrar a solução para elas. Vejamos os seguintes exemplos. Primeiro problema. Quais são os números reais que têm dobro menor que 8 e têm metade mais 1 maior ou igual a 2? Vamos repetir. Quais são os números reais que têm dobro menor que 8 e têm metade mais 1 maior ou igual a 2? Solução. Se chamarmos de x um dos números procurados, a sentença aberta, que é a expressão simbólica do problema, é: quais são os números reais, então x é um número real, que tem dobro menor que 8, o dobro desse número é menor do que 8, e
tem metade mais 1 maior ou igual a 2. Metade desse número mais 1 maior ou igual a 2. Que é indicada habitualmente por. Quer dizer, esse problema, que está sendo traduzido através de duas inequações, é colocado em forma de sistema de inequações, juntando as duas inequações numa expressão que permite ver as duas inequações simultaneamente. Então, o número x, o dobro do número x é menor do que 8, e metade desse número x mais 1 é maior ou igual a 2. Observação. Essa chave substitui a palavra e. Vamos repetir. Nós estamos procurando os valores de x, que são números reais, tal que o dobro de x seja menor do que 8 e a metade de x mais 1 maior ou igual a 2. Só para observar que essa chave que monta o sistema de duas inequações representa a palavra e, a conjunção que une uma inequação com a outra. Regra 284. Essa sentença aberta, formada por duas inequações ligadas com o conectivo e, é um sistema de inequações. De novo, essa sentença aberta, formada por duas inequações ligadas com o conectivo e, é um sistema de inequações. Regra 285. O conjunto verdade de um sistema de inequações é a interseção dos conjuntos verdades das inequações que formam o sistema. Então, recapitulando aqui a ideia, quando se tem um sistema de inequações, a solução desse sistema, ou seja, o conjunto verdade que queremos obter, é a interseção dos conjuntos verdade das duas inequações, duas ou mais inequações que aparecem no sistema, que formam o sistema. Nós vimos nos itens anteriores como obter a união de dois intervalos. Nós vimos também como obter a interseção. No caso aqui de problemas que envolvem inequações, nós obtemos o conjunto verdade, ou seja, a solução do sistema, através da interseção dos conjuntos verdade das inequações. Vejamos a solução do problema. Notação e representação na reta. Nós temos que, a primeira inequação, 2x menor do que 8, o conjunto verdade é formado pelos elementos x que pertencem aos reais, tais que x é menor do que 4. Porque, observe, jogando o 2 para cá, ele está multiplicando e vem dividindo. 8 dividido por 2 dá 4. Logo, o conjunto verdade dessa primeira inequação são todos os elementos de x pertencentes aos reais, ou seja, todos os números reais, contanto que esses números sejam menor. Observe que não tem menor igual, é menor do que 4. E o conjunto verdade da segunda inequação são todos os elementos x pertencentes aos reais, tal que x seja maior ou igual a 2. É só observar aqui. Primeiramente, joga-se o 1 para a direita. Vai ficar 2 menos 1. Se ele é positivo e negativo, 2 menos 1. Fica 1. Sobrou 1 aqui. O 2 está dividindo. Vem para o outro lado multiplicando. Vai ficar 2 vezes 1, 2 positivo. Por isso que o x, que ficou aqui, é maior ou igual a 2 positivo. É o conjunto verdade, ou a solução para esta segunda inequação. Na forma de sistema de inequações, nós temos que juntar as duas inequações. Lembrando que a chave representa o conectivo e. Então, lê-se 2x menos 8 e
x sobre 2 mais 1 maior ou igual a 2. E o conjunto verdade agora do sistema todo passa a ser a interseção do conjunto verdade da primeira inequação com o conjunto verdade da segunda inequação. Como conjunto de solução do sistema, nós vamos ter que esse V vai ser igual ao conjunto dos elementos x pertencentes aos reais, tal que o x é maior ou igual a 2 e o x é menor do que 4. Essa visualização é melhor através da representação na reta numérica. Então, nós temos aqui a representação do conjunto verdade da primeira inequação, V1. São todos os valores de x pertencentes aos reais, por isso que está tudo achuriado, sejam menores do que 4, ou seja, o 4 não entra, uma bolinha branca nele. Vamos representar agora o conjunto de solução da segunda inequação, o V2. O 2 entra, porque o x é maior ou igual a 2. E são todos os valores que sejam maiores do que 2, maiores ou igual a 2. Então, tudo que está acima do 2 é riscado, é uma linha achuriada, indicando que tudo acima do 2 entra, incluindo o 2. O conjunto V, que é o conjunto da interseção de V1 com V2, ou seja, quem é a interseção são os elementos que pertencem simultaneamente a V1 e simultaneamente a V2. Então, a interseção vai ser formada pelos elementos que pertencem a 2, incluindo, até 4. Você vê que nesse intervalo de 2 a 4, todos os números pertencem a V1 e também pertencem a V2. Se a gente pegar abaixo de 2, aqui só os números abaixo de 2 só pertencem a V1, não pertencem a V2. Se pegarmos os números acima de 4, só pertence a V2, não pertence a V1. Então, onde é que nós estamos obtendo a interseção? A interseção é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a um e a outro simultaneamente. Quem está no intervalo entre 2 e 4, incluindo o 2, está, por isso que o 2 entra. Bolinha preta, incluindo o 2, até o elemento 4, só que o 4, como ele não entrou aqui, ele aqui entra, mas ele não entrou aqui, tem que ser simultaneamente pertence aos 2, o 4 não entra na solução. Logo, o conjunto verdade, que é a interseção dos dois, do conjunto verdade de cada inequação, vai ser o intervalo entre 2, incluindo, 2, incluindo, até 4, não incluindo 4. Ou seja, x é maior ou igual a 2 e x é menor do que 4. Atenção! Um dos maiores obstáculos em se aprender este assunto está na dificuldade do aluno em interpretar na linguagem matemática o texto do problema. Não existe um método para isso. Vou repetir. Não existe um método para isto. A compreensão é adquirida quando o aluno observa exemplos dados e se determina em solucionar seus primeiros problemas sem desistir quando as primeiras dificuldades aparecem. Portanto, mãos à obra. Lembro que muita coisa em matemática, muitos alunos são deficientes em matemática por não se expor, por não buscar resolver exercícios. Como é que a pessoa estuda sozinha? Primeiramente, observando os exercícios feitos. Todo livro traz essa estrutura. Ele tem exercícios feitos, depois ele tem os primeiros grupos de exercícios que são idênticos aos exercícios feitos. Praticamente são cópias, apenas se mudam os números. E posteriormente, depois desses grupos iniciais, é que se tem grupos de exercícios com textos novos, em que o aluno nunca viu anteriormente, mas como ele adquiriu experiência, pode partir para solucionar sozinho. Então é assim que o aluno consegue estudar, principalmente aprender a estudar sozinho. Vamos ver esse outro exemplo. Tomando como o universo o conjunto dos números reais, determine quais são os números naturais que satisfazem simultaneamente as inequações 3x maior do que x menos 8
e x maior ou igual a 2x menos 3. Solução, indicando por chave o sistema de inequações, temos, ou seja, como nós temos que obter os valores de x nas duas inequações simultaneamente, isso formou um sistema de inequações. Notação, o conjunto verdade da primeira inequação é, nós temos aqui a primeira inequação, 3x maior do que x menos 8, isolando o valor do x, inicialmente. Notem que no problema anterior nós fizemos de cabeça. Aqui, por ser um pouquinho mais trabalhoso, não dá para a gente ver diretamente o valor do x, nós vamos trabalhar para isolar o valor do x. Jogando o x para o primeiro membro, ele é positivo, vem negativo, permanece o menos 8 no segundo membro. Reduzindo os termos semelhantes, nós temos 3x menos 1x, fica 2x, maior do que menos 8. Eu quero só o valor do x, o 2 está multiplicando, vem para o outro lado dividindo, vai ficar x maior do que menos 4. Porque menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Portanto, o conjunto verdade dessa primeira inequação é formado por todos os elementos x que pertencem aos reais, tal que esse x seja maior do que menos 4. O conjunto verdade da segunda inequação. Veja, nós também vamos ter que trabalhar aqui para poder chegar ao resultado. X é maior ou igual a 2x menos 3. Passando o termo em x para o primeiro membro, ele é positivo. Ao trocar de membro, vem com sinal trocado. Fica menos 2x. O menos 3 já está no segundo membro, permanece. E observamos que o x, 1x menos 2x, o resultado é menos 1x. Né? Ganhei 1x, perdi 2x, estou perdendo ainda 1x. Isso é maior ou igual a menos 3. Temos que multiplicar por menos 1 todo mundo. Por quê? Porque a variável em x está negativa. Sempre que a gente vai atrás para isolar a variável x, ou y, ou z, no primeiro membro, nós não queremos o valor isolado da variável negativamente. A gente quer o valor positivo. Portanto, tudo isso aqui foi multiplicado por menos 1. E ao multiplicar por menos 1, se lembram? A gente inverte o sentido da desigualdade. Então passou a ser menos que multiplica menos dá mais. X vezes 1x. Inverte o sinal da desigualdade. Menos 3 que multiplica menos 1 dá mais 3. Portanto, o conjunto verdade para a segunda inequação é todos os elementos x pertencentes aos reais, tal que o x seja menor ou igual a 3. O conjunto verdade do sistema de inequações, ou seja, das duas inequações ao mesmo tempo, é obtido pela interseção do conjunto verdade da primeira inequação com o conjunto verdade da segunda inequação. Portanto, vão ser, já que aqui é todo mundo maior do que menos 4, e aqui todo mundo menor ou igual a 3, o conjunto verdade, que vai ser a interseção dos dois conjuntos verdade, vai ser todos os valores de x pertencente aos naturais menor do que 3. Menor ou igual a 3. Perdão, eu cometi um erro aqui. Aqui é o conjunto dos números reais e não naturais. Perdão. Voltei a ler aqui. Determine quais são os números naturais que satisfazem simultaneamente as inequações. Se não fosse exigido quais os números naturais, ou seja, quais os números, no caso aí, que satisfizessem as duas inequações, seriam números reais. Perdão, eu estava um pouco desatento. Portanto, determine quais são os números naturais que satisfazem simultaneamente as inequações. Então, o conjunto verdade, que é a interseção dos dois conjuntos verdade, da primeira e da segunda inequação, vai ser os elementos x que pertencem aos naturais, tais que x seja menor ou igual ao valor 3. Por isso que é 0, 1, 2 e 3.
Observe que é menor do que 3, pode entrar na parte dos números negativos, mas os números naturais não têm valor negativo. Então vamos analisar aqui, observando agora a representação na reta. A representação na reta do conjunto verdade da primeira inequação são todos os valores de x reais que sejam maiores do que menos 4. Está aqui o valor menos 4. Todos os números reais maiores do que menos 4 não entra, né? Porque aqui é maior, não entra o menos 4. São todos os números representados por essa linha chureada. É infinito para a direita. O conjunto verdade da segunda inequação são todos os números reais menores do que 3, ou igual a 3. Então nós temos o 3 positivo incluído, por isso que é representado por uma bolinha preta, menor ou igual, então vale todos os números nessa linha chureada, infinito para o negativo. Observando a solução do conjunto V, nós vamos ter o intervalo de menos 4 até 3. Menos 4 não entrando, 3 incluído. Só que como foi exigido, determine quais são os números naturais. Observe que se fosse colocado o conjunto dos números reais, né, como opção para a resposta aqui completa, entraria de menos 4 até mais 3. Menos 4 excluindo, porque não foi incluído, e o 3 incluindo. Se fosse trabalhando só com a determinação dos valores x que pertencesse ao conjunto dos números reais. Mas como foi feita a exigência que eles pertencessem aos números naturais, observe, os números naturais são valores discretos, 0, 1, 2, 3, 4, mas não entra por cá porque é até o 3. E não entra abaixo do 0 porque não existe número natural negativo. Por isso que a resposta é o conjunto formado pelos elementos 0, 1, 2 e 3. 0, 1, 2 e 3. Orientações finais. Alguns alunos se questionam sobre a necessidade de aprender certos assuntos da matemática. Possivelmente nunca vão empregar aquilo na vida. Mas é preciso entender que muitos assuntos estudados no ensino médio ou superior têm por base estes conhecimentos mais elementares. É a junção desta quantidade enorme de informações básicas do ensino fundamental que permite aprender qualquer assunto do ensino médio ou superior. Daí a necessidade de se dedicar o máximo de atenção a estes assuntos. É o caso que às vezes o aluno se pergunta, para que eu vou estudar logaritmo? No caso de quem já está no ensino médio. Um assunto, mas como o ensino fundamental, como o próprio nome está dizendo, é fundamental, e o ensino médio ele é intermediário entre a base do conhecimento e aquilo que se vai estudar a nível superior, uma vez que o aluno está bem fundamentado, bem com conhecimento generalizado que o ensino médio permite, ele pode fazer seleção para qualquer curso de nível superior, que o que aparecer em termos de conhecimentos mais avançados na área de matemática, física e química, ele tem base, tem suporte para desenvolver aquele estudo daí para diante. Por isso que é importante se aprender de tudo. É claro que depois que você estiver dentro de uma seleção, num curso a nível superior, aquilo que não seja utilizado, possivelmente com os anos, se esquece. Mas, uma vez que você estudou bem, basta uma rápida revisão e você consegue recuperar tudo que estava esquecido. Quem não consegue entender ou relaxa o estudo nessa parte que é fundamental, vai sentir grande dificuldade posteriormente. Muitas vezes está no nível superior e o camarada tem que fazer toda uma revisão do ensino fundamental. O curso Koji ele é voltado para isso, para pessoas que estão paradas há muitos anos nos seus estudos e precisam de alguém que tenha um ensino bem detalhado, ou, no caso, é voltado para alunos que têm dificuldade, ou seja, perderam parte do conteúdo, tiveram falta de atenção quando deveriam estar atentos às aulas,
E vai chegar uma hora que ou ele parte para aprender mesmo, então ele não avança mais nos estudos. Começa o curso Koji de Matemática em Aritmética e Álgebra do Ensino Fundamental é a solução definitiva das suas dificuldades em matemática.